Olá, boa noite. Meu nome é Carlos. Bom, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo, né? Aqui, eu geralmente tiro esse horário da noite para fazer essas gravações, que é um horário mais tranquilo por aqui. São vídeos caseiros, né? E a ideia do canal é mais voltado para pacientes familiares, mais para o público leigo. E o objetivo é passar algumas informações no que diz a respeito à saúde respiratória e à fisioterapia respiratória em si. Ultimamente, eu tenho recebido bastante questionamento, tá, sobre como se processa a atuação do fisioterapeuta respiratório dentro da equipe multidisciplinar. Então, assim, existe uma diferença bem grande entre o papel dos profissionais dentro de uma equipe. O profissional responsável pelos cuidados da doença em si é o profissional médico, né? Ele que é habilitado para a questão de diagnóstico, enfim, tratar a doença em si. Porém, toda doença ela traz algumas repercussões, né? E no que diz respeito à atenção da fisioterapia, essas alterações, o fisioterapeuta passa a dar atenção aos cuidados a partir do momento que o paciente tem alteração no sistema músculo-esquelético. E quando a gente fala na doença pulmonar em si, o músculo esquelético ele tem um papel muito importante, tá? Que papel seria esse? Por exemplo, a ventilação pulmonar ela é feita através da expansão de tórax. Se a qualidade muscular ou a saúde muscular do paciente estiver ruim ou debilitada, enfim, o que seria isso? O paciente tem um nível de encurtamento muscular ou um nível de fraqueza muscular. O paciente passa a ter uma deficiência respiratória também, tá? Em alguns casos aí a gente interpreta que a deficiência respiratória do paciente é proveniente de algum problema no pulmão em si, tá? Por exemplo, pneumonia que o paciente teve, né? Pneumonia é um problema que tem dentro do pulmão. A fisioterapia respiratória não consegue intervir de uma forma direta no processo de pneumonia. Porém, esse processo de pneumonia ou qualquer outra doença, ele traz repercussão também no músculo esquelético, tá? Que tipo de repercussão? O paciente ele tem um aumento do trabalho muscular, por exemplo. O músculo respiratório é tido como um músculo tônico, tá? Consequentemente, ele está sujeito a encurtamento durante nossa vida. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, não preciso afirmam, né? Não perguntam, não preciso da fisioterapia respiratória porque eu não tenho doença pulmonar. Não é esse o diferencial, não é isso que determina se o paciente precisa ou não da fisioterapia respiratória em si, tá? Mas se ele tem uma deficiência no movimento respiratório, isso já é um indício de que ele precisa de uma atenção da fisioterapia respiratória. E qual que é esse tipo aí de alteração no movimento? Já foi falado em alguns vídeos aí, né? O que eu sempre falo é sobre a questão da força muscular respiratória. É catalogado que seria a força muscular respiratória normal, tá? E em cima com alguns aparelhos a gente avalia qual que é a força respiratória que o paciente tem. A partir desse momento, a gente desenvolve uma atuação no músculo esquelético, tá? No músculo estriado esquelético e não no pulmão em si. Meses atrás eu recebi um questionamento de um dos seguidores aí do canal. Ele colocou um determinado problema, ele me apresentou um determinado problema e eu falei, a resposta que eu passei para essa pessoa que acompanhou o canal era que provavelmente seria uma alteração de força, tendo em vista que o exame da tomografia lá não apresentava nada, segundo o que ele me colocou. O argumento dele foi assim, mas eu não tenho nada, tá tudo bem.
A tomografia, ela não é um exame para identificar a questão de força muscular, tá? Existem outros exames que o profissional fisioterapeuta faz, um deles é o manovacômetro, né? Exame de manovacometria. Às vezes a gente vê algum indício ali na imagem da tomografia, ou até mesmo da radiografia, de uma possível redução de força muscular. Existem alguns aspectos ali que a gente consegue deduzir que aquele paciente tem uma força muscular respiratória baixa, tá? Mas não é pela tomografia que a gente vê. A tomografia é mais um exame que o médico pede para analisar a qualidade do tecido pulmonar, né? Em nível de comprometimento pulmonar. Para o profissional fisioterapeuta, acaba sendo importante para a gente ter dimensão de como está a distribuição da ventilação do paciente, né? Então, por exemplo, se do lado direito tem um comprometimento maior, o lado direito vai ser um lado que vai ter uma ventilação um pouco mais deficiente, vai ter uma troca gasosa mais deficiente. Então, em cima disso que a gente consegue observar ali na tomografia, a gente determina como vai ser a intervenção ali para melhorar aquela qualidade daquele lado comprometido. Mas a nossa atuação em si é o músculo estriado esquelético. Todas essas técnicas que a gente aplica é mais voltado para o músculo e não para o pulmão em si. Tá? Então, o nosso universo de atuação é o músculo estriado esquelético. Aí, como a gente tem uma série de infinidade de técnicas aí para propor, né? E dentro desse conceito aí também do que seria a atuação do fisioterapeuta respiratório, cabe muito bem a atuação desse profissional dentro do universo dos atletas. Apesar de muita gente achar que não tem aplicação sim, tem uma grande aplicação. Tá certo? Que eu geralmente faço vídeo curto, né? Porque senão acaba ficando muito prolixo, muito longo e falando a mesma coisa. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, mandem para mim, né? Pode colocar no público aí, ou algumas pessoas entram diretamente em contato comigo. Fiquem à vontade. Essas informações que eu passo aqui não significa que elas são verdades absolutas, tá? Eu passo essas informações mediante o conhecimento que eu tenho, que já se passam 10 anos de atuação dentro da fisioterapia respiratória, porém não é uma verdade absoluta, tá? Existem inúmeros profissionais aí no Brasil, aqui em Curitiba mesmo existem vários profissionais, e essas informações eventualmente ajudam uma ou outra pessoa, tá? Que acaba buscando algum tipo de orientação aqui no canal. Porém, eu queria deixar claro aí que não é verdade absoluta. É em cima do que eu trabalho, em cima do que eu proponho aí para os meus pacientes, tá certo? Então, obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Até o próximo vídeo. E um abraço e até mais.